E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar aí o nosso bate-papo sobre internacionalização de empresas e internacionalização de pessoas. Você já ouviu falar que o mundo está ficando cada vez menor. Você já sabe, já ouviu muito a respeito de globalização, internacionalização, ou seja, esse é um cenário que você precisa se inserir. E eu, Ricardo Cerqueira Leite, atuo nessa área já há bastante tempo, ajudando empresas a virem de outros países para o Brasil, do Brasil para outros países. É uma área de paixão, estudo isso já há bastante tempo, leciono na área em algumas instituições e agora tenho a oportunidade de compartilhar um pouco desse cenário, desse ambiente super fascinante contigo. Então eu te convido a acompanhar os nossos conteúdos, a acompanhar todo o material que a gente está gerando para que você possa desenvolver o seu conhecimento. Aqui é apenas o início, tem muita coisa para a gente aprender ao longo da nossa jornada. Mas vamos lá. O que é internacionalização? A gente pode olhar para isso e tentar conceituar de algumas maneiras, mas de uma maneira relativamente básica, relativamente simples, é dizer que internacionalização é um processo multidisciplinar, ou seja, envolve diversas disciplinas do conhecimento humano, pelo qual uma determinada organização, uma empresa, ou mesmo uma pessoa, oferece seus serviços, seus produtos para um outro país. Então, aquele que exporta participa do processo de internacionalização? Claro. Aquele que importa está inserido no processo de internacionalização? Obviamente. Aquele que monta uma empresa em um outro país e atua naquele mercado está inserido no processo de internacionalização? Claro. E por que entrar nesse processo? Quais são as razões? Por que a gente deve pensar sobre isso? Veja, nós precisamos aprender a diversificar a nossa fonte de renda. Nós não podemos depender única e exclusivamente de um tipo de moeda. Empreendedor que está me ouvindo, investidor que está me ouvindo, jovem que está me ouvindo, aluno que está me ouvindo, aprenda isso. O segredo do teu sucesso passa pela diversificação de fontes de renda, diversificação de fontes de moeda. Ou seja, se você tem uma atividade econômica que gera tão somente reais, significa dizer que você está sujeito a todos os efeitos monetários aplicáveis a essa moeda. Você está sujeito às inflações ou à inflação, você está sujeito à taxa de juros, você está sujeito a toda a política econômica aplicável a essa moeda. Se você diversifica a sua renda ou mesmo o seu patrimônio, você cria oportunidades de proteção para a sua renda e proteção para o seu patrimônio. Uma empresa que atua tão somente no mercado local, ela não vai ter essa diversificação. E se passar por uma crise econômica dentro desse mercado, você não vai ter outras alternativas, vai ter que se submeter aos efeitos dessa crise. Portanto, a gente internacionaliza para minimizar riscos, para diversificar a nossa atividade econômica. Tá? A gente também internacionaliza porque nós temos o desejo, nós queremos que possamos ganhar novos mercados. Nós internacionalizamos porque temos aptidões, temos serviços, temos produtos que são muito bem recebidos em outros países. Nós internacionalizamos porque podemos gerar receita em moeda forte. Falando especificamente das exportações. Hoje, nós temos um câmbio extremamente favorável.
Então, quando a gente vende um produto ou vende um serviço para um outro país, de primeiro mundo, Estados Unidos, União Europeia, no câmbio atual, nós já temos uma chance muito grande de ter um ganho nesta operação. A importação, ela nos traz, muito embora tenhamos o desafio da carga tributária, não é? Do imposto de importação, do IPI, do PIS, COFINS, ICMS e todas as outras despesas aduaneiras que a gente vai conversar ao longo do curso, a importação te permite acessar produtos, tecnologias com diferenciais e aí você consegue adentrar nichos de mercado aqui no Brasil com o diferencial. Então, internacionalizar representa diversificação, representa entrar em mercados diferentes. Internacionalizar-se representa gerar moeda em renda forte, de maneira que você tenha mais alternativas de proteger esse seu patrimônio, essa sua renda. O que a gente espera desse nosso encontro, pessoal? Aqui é uma conversa introdutória, um primeiro bate-papo para que a gente possa te situar dentro do contexto, para que você possa ter aí o apetite, o feeling, o desejo de aprender mais a respeito desse nosso encontro ou desses nossos encontros, mas a gente imagina, a gente espera que alguns resultados dessa nossa conversa serão os seguintes. Você vai se capacitar para poder apoiar a organização em que você atualmente trabalha. Seja a sua própria organização enquanto empreendedor, seja a organização em que você é um colaborador, você vai ter uma visão mais global de como auxiliar o desenvolvimento dos negócios na sua organização atual. Nós vamos aqui fazer estudos de casos, vamos trazer elementos de outros países, vamos falar de Incoterms, vamos falar de diversos mecanismos aplicáveis ao mercado exterior ou ao comércio exterior, de maneira que você vai, com este conhecimento, com esses exemplos, aplicar no seu próprio negócio. Você vai ter condições, certamente, de poder melhorar a sua assessoria àqueles que desejam ingressar nesse fascinante caminho, nessa fascinante trilha da internacionalização. Você vai melhorar a sua base para poder pesquisar mais a respeito do tema. Como eu disse, esses conteúdos eles não serão exaustivos, não serão conteúdos que vão ter todo o conhecimento, mas o suficiente para que você possa ampliar a sua base. Quais são os passos? Por onde que a gente começa o nosso processo de internacionalização? Vamos lá. A gente dá o início a qualquer processo, seja ele pessoal, seja ele empresarial, a gente dá início entendendo onde estamos. Qual é o nosso status quo? Onde estamos neste momento? E a isso a gente chama de diagnóstico. Ou seja, quais são as características da organização que eu faço parte? Quais são aqui a missão da minha empresa? Quais são os valores da minha empresa? Qual é o diferencial competitivo que eu tenho para o meu produto ou serviço? Eu começo fazendo um diagnóstico interno a respeito da minha organização para entendê-la de maneira mais ampla, de maneira mais completa. Essa avaliação passa necessariamente por entender aspectos financeiros da sua empresa, como saúde financeira, fluxo de caixa, as capacidades financeiras que você tem para poder se lançar a esse processo. Passa também por uma análise da liderança da sua empresa. Não há
internacionalização de empresas sem a internacionalização de seus líderes. Então, o quão internacionalizado ou o quão propenso à internacionalização estão os seus líderes? Eles têm esse desejo? Eles têm essa visão? Não há internacionalização de empresas sem internacionalização de pessoas. Você faz também uma avaliação do mercado-alvo para onde você gostaria de trabalhar. Então, vamos lá. O diagnóstico, como primeira perna desse processo de internacionalização, que envolve necessariamente o conhecimento do seu momento atual, passa por uma análise da sua liderança, análise do seu produto ou serviço, análise da sua capacidade financeira, análise da sua participação no mercado atual e verificação do seu mercado-alvo. Vamos imaginar que você esteja no segmento de roupas, apenas para nós exemplificarmos. Qual é o seu faturamento atual a partir dessa atividade? Qual é a sua margem de contribuição? Qual é o lucro da sua operação? Quando você conhece as variáveis do seu negócio atual, fica muito mais fácil para você construir uma oportunidade de internacionalização. Dar esse passo de internacionalizar-se sem conhecer a sua operação atual, nem sempre vai ser a maneira mais sábia. Então, a gente começa esse processo de internacionalização conhecendo a si próprio, conhecendo a sua própria organização. Ainda no segmento de roupas, para exemplificar, o passo seguinte, ou dentro desse diagnóstico, é entender qual é o mercado para onde você gostaria de ir. Qual o segmento que vai estar mais propenso a comprar o seu produto no segmento que estamos tratando aqui, segmento de vestuário. Vamos imaginar, então, que você tenha o seu carro-chefe de fornecimento sendo vendido aqui a R$50, para dar um exemplo, que esses R$50 ele te entrega uma margem bruta de R$25, portanto, você tem aqui uma equação financeira da sua atividade. Aí, você precisa estudar o seu mercado-alvo. Você precisa entender como é que o seu produto se comportaria lá naquele mercado-alvo. E aí vem uma dica para você. No nosso exemplo aqui, a gente vai falar de Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Lá nos Estados Unidos, ou aqui nos Estados Unidos, eu vou gravar as aulas e eu fico indo lá e cá, mas nos Estados Unidos, grande parte da população americana compra tudo no Amazon. O Amazon é o maior canal de distribuição, é o marketplace. Você compra tudo que você tiver interesse lá no Amazon. Então, olha como é que é simples você fazer uma pesquisa de mercado, ainda que preliminar. Você escolhe o seu item de vestuário, você escolhe o seu produto e então entra no site do Amazon e faz uma pesquisa. Lá você vai pesquisar e você vai identificar o seguinte: qual é o preço médio do produto que poderia eventualmente competir com o seu? Qual é a rotatividade do estoque? Qual é a margem de contribuição que você tem naquele produto? E aí vem a dica. Se a tua performance financeira no Amazon for pelo menos 3 vezes maior do que o seu custo, você tem uma oportunidade. Então, de 3 a 4 vezes acima do seu custo, se esse for o preço praticado, você tem uma oportunidade. Por quê? Porque para colocar o teu produto nesse outro mercado, você vai ter custos logísticos, custos tributários, você vai pagar despesas na distribuição, de maneira que
você precisa de margem para isso. Então, sempre que você imaginar levar o seu produto ou serviço e vai fazer uma pesquisa de mercado, você deve buscar o produto ou serviço que vai competir com o seu, dentro do nicho que você atua, e identificar em um determinado marketplace qual é a performance do seu concorrente. Como é que ele se desempenha durante esse processo de distribuição. Se o teu mercado, ou o mercado desejado, estiver entregando pelo menos 3 vezes mais em termos de margem aquilo que você tem aqui no Brasil, existe uma oportunidade. Vale a pena ir adiante. E falo de Estados Unidos porque é a maior economia do mundo. O Brasil tem uma economia que gira em torno de 2 trilhões de dólares, enquanto os Estados Unidos têm uma economia que gira em torno de 29, 30 trilhões de dólares. Ou seja, estamos falando de 15 vezes mais a economia. A renda per capita, a renda por pessoa nos Estados Unidos é muito maior que no Brasil. Então, se você tiver um produto que consiga competir com preço, com qualidade e achar um canal de distribuição adequado, você começa a incrementar o seu processo de internacionalização. Então vamos lá, só para a gente fazer um fecho aqui no nosso primeiro bate-papo. A gente internacionaliza porque a gente quer diversificar fonte de renda e a gente quer diversificar patrimônio. É uma maneira da gente não ficar dependendo de uma única moeda. Como é que eu começo? Eu começo primeiro conhecendo a minha organização, fazendo um diagnóstico interno. Faço uma avaliação da minha missão, dos meus princípios, dos meus valores, faço uma avaliação financeira, entendo todas as equações relativas e aplicáveis ao meu negócio. Faço uma avaliação do meu time, da minha liderança, o quão internacionalizado está a minha equipe, porque não dá para internacionalizar uma empresa se a equipe não está internacionalizada. Depois dessa avaliação, eu faço uma avaliação do mercado. Aqui nós estamos estabelecendo uma técnica simples, algo relativamente rápido de se fazer. Entro no marketplace autorizado, como o Amazon, escolho um determinado produto e faço essa verificação. Vejo a margem que tenho aqui e comparo com o preço de venda daquele mercado. Se eu tiver um preço de venda final 3 ou 4 vezes maior do que o meu custo, eu tenho uma oportunidade. Esse é o nosso primeiro bate-papo, vamos ter outros encontros e eu espero até aqui ter conseguido chamar a sua atenção para esse tema extremamente fascinante que é internacionalização de pessoas e empresas.